Boa noite, pessoal. Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao webinário Jornada da Felicidade. Hoje vai ser uma noite muito especial, fruto de muito trabalho. Eu sou muito grato pela presença de todos vocês que estão aqui. Vocês não fazem ideia do trabalho que foi hoje e os dias anteriores. E hoje a gente vai falar sobre esse tema extremamente relevante e que interessa a todos que estão aqui e que também é uma grande dor para muitas pessoas. Mas, cara, não importa a quantidade de dados que eu traga, eu não quero que vocês absorvam eles sem refletir sobre, e eu quero que vocês tragam para a experiência pessoal de vocês que é isso que verdadeiramente vale. E se perguntem agora, sinceramente, sejam honestos com vocês mesmos. Quanto tempo de vida você já desperdiçou por não ser capaz de lidar com as próprias emoções, com esses ventos internos? O quanto a desconcentração, a incapacidade de manter o foco fez você ter que repetir vários projetos, repetir várias atividades, começar do zero porque você não foi capaz de gerenciar a si próprio. Quanto de dinheiro e gastos desnecessários você já teve e ainda tem por não conseguir controlar os seus impulsos. A gente tem esses impulsos por não conseguir controlar si próprio e aí toma atitudes burras, faz gastos desnecessários, e aí tem que trabalhar mais para honrar com esses gastos, fica mais ansioso, não consegue se controlar, não consegue prestar atenção no trabalho, aí tem mais impulsos, compra mais coisas e vira essa loucura moderna que é o que a gente chama de vida. Quantos relacionamentos e que chegaram ao final ao seu fim antes do tempo que deveriam e brigas desnecessárias você já teve e ainda tem por conta do descontrole emocional. E acima de tudo, gente, quantas péssimas escolhas, quem é mais velho do que eu aqui certamente há de atestar isso. E digam para mim nos comentários se vocês já fizeram isso ou não. Quantas péssimas escolhas, compromissos que geraram consequências horríveis, que às vezes levam décadas para ser sanados, ou até uma vida inteira, por um segundo de descontrole, por um segundo de que a gente não foi capaz de se conter e fez uma burrada. Um segundo de descontrole realmente pode afetar toda a nossa vida. Então, não me digam aqui que a inteligência emocional não afeta na nossa vida. Não é importante, porque todo mundo aqui sabe. Mas eu só quero que vocês saibam, como alguém que viveu isso, que viu o estrago que a incapacidade para lidar com as próprias emoções causa na vida de cada um. Eu quero testemunhar que é possível, sim, a gente aprender a lidar com as nossas emoções, superar os nossos traumas, o nosso descontrole emocional, as nossas depressões e fazer da lama brotar o lótus. Tá? Então, é essa mensagem que eu quero que vocês guardem hoje. Tá? A gente vai falar sobre educação emocional e como lidar com as próprias emoções, esses ventos internos que nos atravessam, que fazem parte da jornada humana. E que, se a gente não cuidar, realmente podem ser ou um grande desserviço, nos levar para lugares onde nós não desejaríamos estar, mas que também podem ser usadas ao nosso favor. Sua Santidade, o Dalai Lama, esse grandíssimo cara com quem eu tive a honra de poder estar presencialmente aprendendo com ele em Dharamshala, no norte da Índia, na comunidade de refugiados tibetanos, disse que mentes brilhantes também podem causar grandes sofrimentos. É preciso educar corações. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre educar o coração. A inteligência emocional é de fato um dos fatores mais determinantes, se não mais, no sucesso ou no fracasso profissional de alguém. O Shawn Achor, que é autor desse livro incrível, aqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele fez várias pesquisas com milhares de colaboradores em várias centenas de empresas para perceber os principais fatores que afetam no sucesso ou no fracasso profissional de alguém, e ele descobriu que não eram, na verdade, as habilidades técnicas relacionadas ao QI, e sim as habilidades relacionadas à inteligência emocional. Nas suas pesquisas, ele comprovou que 25% apenas do sucesso ou fracasso profissional de alguém era determinado pelas habilidades relacionadas ao QI, e os outros 75% eram relacionados com os níveis de otimismo, apoio social e habilidade de lidar positivamente com o estresse. Ou seja, a gente está falando aqui de inteligência emocional. E ele também comprovou nas suas pesquisas que um cérebro feliz, que está com uma regulação emocional boa, tem um desempenho até 31% melhor do que um cérebro neutro.
e que pessoas felizes, colaboradores felizes, chegam a vender até 37% mais do que hoje. A gente vai falar sobre ansiedade, descontrole emocional, sofrimento psíquico. Caramba, tá horrível, né? Só coisa ruim. Não, mas tem muita coisa boa também. Vamos falar sobre felicidade e produtividade, o cérebro e as emoções, inteligência emocional e como lidar com sentimentos negativos, inteligência social, mindfulness, a prática da atenção plena, energia psíquica e libido. Se vocês ainda não estão familiarizados com esse conceito, vocês vão compreender. E ao final do nosso encontro, eu vou trazer uma técnica e um exercício prático para a gente transmutar as nossas emoções. Tá? Vamos fazer isso em conjunto. E no final do webinar eu vou trazer uma baita de uma surpresa. Eu sei que vocês estão pensando que é uma coisa, mas não é isso, é outra coisa. E vai ser muito legal para quem quiser ficar até o final. Quem não quiser, também tudo bem, faz parte. O convite é livre, mas vale a pena. Tá? E nesse momento, talvez você tenha alguma objeção no sentido de não sei se eu consigo controlar as minhas emoções, será que isso é algo muito difícil? E eu digo que é muito mais fácil do que parece ser. Tá? E que realmente traz profundas mudanças na nossa vida. Então tá, vamos lá. Peguem a caneta, apertem os cintos, abram o coração e vamos lá. Eu vou mostrar que a inteligência emocional é de fato útil para todos os campos da sua vida, inclusive o financeiro. E não só em todos os campos, como também em todas as profissões. Eu sei que aqui tem muitos terapeutas, psicólogos, alguns psiquiatras, mas isso vale para o médico, para o engenheiro, para o professor. Isso afeta em todos os campos da nossa vida. No nosso desempenho profissional, as emoções afetam nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa capacidade de lidar com nós mesmos e, sobretudo, nas nossas escolhas. Né? Quantas escolhas horríveis a gente toma por não ser capaz de se conter. Mas então, para que a gente possa ter um pouco mais de clareza sobre o que se trata isso, eu vou começar pela abordagem neurocientífica. Essa pesquisa promovida pela Leadership IQ mostrou isso, que os principais motivos de fracasso no trabalho são 26% incapacidade de receber feedback, 23% incapacidade de lidar com as próprias emoções, 17% falta de motivação, 15% temperamento inadequado no trabalho e apenas 11% falta de habilidade técnica. Então a gente olha o quê? Que à exceção da falta de habilidade técnica, que é o 11%, todo o resto está relacionado com incapacidade para lidar com as próprias emoções. Quando a gente está falando de falta de motivação, de incapacidade para receber feedback, a gente está falando de inteligência emocional e nada mais. E eu gostaria de começar fazendo essa abordagem a partir da neurociência, falar dessa maquininha maravilhosa que a gente chama de cérebro. E para falar sobre isso, eu vou falar da teoria do cérebro trino, desenvolvida por Paul MacLean, um pesquisador, médico e neurocientista que desenvolveu essa teoria na década de 70. Então, como vocês podem ver aqui agora, ele divide o cérebro nessas três grandes estruturas. A gente vai falar mais da relação entre o sistema límbico e o neocórtex, né? Ou seja, entre esse velho embate entre razão e emoção. Se você também sente isso, conta pra mim se esse é um problema na sua vida, que pra mim, pelo menos, é. Mas eu tô aprendendo a gerenciar e tem sido maravilhoso, né? Como funciona esse embate? O sistema límbico, ele descarrega uma carga de hormônios quando ele recebe algum estímulo externo, não só estímulos negativos, mas também estímulos positivos, como desejo, excitação, né? Quando a gente fica com desejo, a gente não está pensando direito. Mas quando a gente também vive alguma experiência traumática, quando o nosso cérebro percebe algo como sendo uma ameaça, tem uma descarga cavalar de hormônios no nosso organismo e acontece uma reação em cadeia que inibe o nosso pensamento. O sistema límbico e o córtex pré-frontal, eles inibem um ao outro. O córtex, ele regula o sistema límbico, mas também é afetado por ele. Então eles funcionam mais ou menos como uma gangorra. Quando um sobe, o outro desce. Só que o sistema límbico, cara, ele é muito mais rápido, mas muito mais rápido que o neocórtex. Ele é muito mais rápido que o córtex pré-frontal. Então, se a gente recebe um estímulo externo, ou sobretudo se a gente percebe uma ameaça, em questão de 1 ou 2 segundos, a amígdala, esse carocinho, ela ativa o sistema límbico, ela fica como uma árvore de Natal, cheia de pisca-piscas vermelhos, piscando alerta, alerta, perigo, desejo, emoção, tesão, e joga uma descarga de hormônios no nosso organismo, tem uma série de consequências físicas e mentais.
o sangue sai da nossa cabeça, vai para os nossos membros, acelera a pulsação, os batimentos cardíacos, a respiração, o sistema nervoso simpático toma o controle e afeta o sistema nervoso parasimpático. Não vai dar tempo da gente falar deles aqui hoje, mas para quem leu o e-book, a gente se aprofunda um pouquinho mais neles. E toma o controle. E daí a gente faz essas cagadas que a gente faz por não ser capaz de pensar, por estar totalmente, absolutamente tomado pelas nossas emoções. Só que eis a sacada. Embora o sistema límbico e a amígdala sejam muito mais rápidos que o neocórtex, se a gente for capaz de retardar, abrir um espaço entre os impulsos que a gente recebe, a ação do sistema límbico e a nossa reação, a gente consegue criar um espaço para que outras partes mais sensatas do nosso cérebro possam entrar nessa briga. É como se o córtex tivesse tomado um soco do sistema límbico, mas se ele dá um tempo, consegue se recompor antes de tomar uma surra, a gente consegue voltar para a luta e regular as nossas emoções. Então, a nível de inteligência emocional para neurociência, inteligência emocional para neurociência é justamente isso. Criar um gap, criar um espaço entre os impulsos que a gente recebe e a nossa reação para dar tempo da gente ponderar, refletir, usar a razão. E tem um exercício muito prático, nós vamos fazer ele agora, para fazer isso. Gente, se vocês colocarem isso em prática na vida de vocês, eu prometo, se vocês saírem daqui guardando apenas isso, vocês vão evitar muita burrada na vida de vocês. Escolhas impensadas que podem trazer consequências catastróficas, que trazem realmente tragédias. Guerras, gente, são causadas por isso. Então, antes de qualquer decisão, ou sempre que uma emoção ou algum estímulo externo nos afeta, eu gostaria que vocês sempre se lembrassem, lembrem-se do André nesse momento, que vê as emoções, que começou a pulsar, a aumentar a nossa frequência cardíaca. Lembrem-se de respirar 3 vezes, só isso, respirar fundo 3 vezes. Ah, mas isso é óbvio, mas você faz? Você faz? Quando você está tomado pela excitação, pelo medo, pela raiva, você faz isso? Respirar fundo 3 vezes, só isso. Dá tempo do córtex regular os nossos hormônios, as nossas emoções e voltar a ser humano, não um animal tomado pelas emoções. Então eu quero que vocês ergam a mão direita, ergam a mão esquerda, juntem em prece e assumam esse compromisso aqui agora. Eu prometo, lembre-se de mim quando isso acontecer, eu prometo, toda vez que eu for tomado por um impulso, toda vez que eu sentir o descontrole emocional chegando, eu vou parar e vou respirar fundo 3 vezes antes de tomar qualquer decisão ou agir. Compromisso selado? Diz nos comentários se vocês selaram esse compromisso comigo. Beleza, agora a gente vai falar sobre inteligência emocional a nível de psicologia e não meramente de neurociência. Quando a gente fala de inteligência, a gente pensa meramente em inteligência racional. Mas, na verdade, existem várias outras formas de inteligência, várias outras formas de perceber e se relacionar com o mundo. Aquilo que o Howard Gardner chama de múltiplas inteligências. Múltiplas inteligências. Que ele fala... deixa eu pausar, eu vou compartilhar aqui com vocês, só um pouquinho. Ele é um professor e pesquisador de Harvard também, e ele desenvolveu essa teoria das múltiplas inteligências, onde ele lista 8 tipos de inteligências, 8 tipos de formas da gente perceber e se relacionar ao mundo. Ele fala da inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, inteligência corporal sinestésica, intrapessoal, que é a habilidade da gente lidar com as próprias emoções, e perceber as nossas motivações, e a nossa habilidade de inteligência interpessoal, que é a habilidade de eu perceber e interpretar as relações do todo, dos grupos sociais. Deem uma olhadinha nessas inteligências, digam aqui para mim nos comentários qual vocês acreditam que vocês têm desenvolvidas em vocês, e pensem em quais outras que não estão aqui e que talvez façam parte também, que vocês tenham desenvolvido. Por exemplo, eu acredito muito na inteligência intuitiva. Ser capaz de perceber e reconhecer a nossa intuição.
a nossa inteligência espiritual também, por que não? E tantas outras que a gente não é capaz de perceber e nominar. Mas o Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, que também foi meu professor na pós-graduação e também foi aluno do Dalai Lama. O Dalai Lama só recebe gente incrível, cara. Prêmios Nobel de química, de física. Eu acho que eu fui o único ignorante que cheguei perto dele. E o Daniel Goleman, ele descreve como inteligência emocional mais ou menos o que o Howard Gardner descreve como sendo inteligência intrapessoal e interpessoal ao mesmo tempo. Para o Daniel Goleman, a inteligência emocional é um conjunto de habilidades aprendidas e aprendíveis, sublinhe esses termos, aprendidas e aprendíveis, que designam a capacidade de identificar e gerir os próprios sentimentos e motivações e de construir relacionamentos saudáveis, de identificar e gerir as emoções alheias. E um desses é a inteligência emocional. Quem baixou o e-book lembra que eu trago outra pesquisa lá do Daniel Goleman. Ele vê nessa pesquisa que quanto mais alto o cargo que alguém desempenha, mais importante é a inteligência emocional. Por exemplo, em cargos de liderança, apenas 15% dos ingredientes que determinam a performance de sucesso de alguém são determinados pelo QI e pelas habilidades técnicas, quando 85% são determinados pela nossa inteligência emocional. Então veja só, se você está pensando em progredir profissionalmente, cara, não pensa em aumentar o teu currículo, pensa em lidar consigo mesmo, em aprender a olhar para dentro, cara, saber o que está acontecendo, saber gerir os próprios sentimentos e motivações e gerir os sentimentos e motivações do grupo. Mas isso começa por você. E a gente vai ver aqui alguns exercícios bem legais para a gente lidar com isso. O Daniel Goleman, ele divide a inteligência emocional em 4 grandes domínios. Eu fiz 8, são 4. E que são domínios de natureza intrapessoal, ou seja, relacionados com nós mesmos, de nós para com nós mesmos, e de natureza interpessoal. Mas eu gostaria que vocês guardassem alguns conceitos que, enquanto, por exemplo, na inteligência nos domínios da inteligência intrapessoal, o primeiro passo, a base de tudo, é a autoobservação, eu ser capaz de estar atento, perceber o que está acontecendo dentro de mim. Enquanto a gente está fazendo essa conversa, eu gostaria que vocês, pouco a pouco, não só me ouvissem, mas trouxessem a atenção para dentro e começassem a perceber esses movimentos internos. Nas de natureza interpessoal, ou seja, nos relacionamentos sociais, a base é a empatia. E o que é empatia? Empatia vem do grego empateia. En significa dentro e patos, emoção, sentimento, sofrimento. Então, empatia, por definição etimológica, significa estar dentro do sofrimento, do sentimento alheio. Tá? Isso é ser empático, isso é uma das coisas mais belas da natureza humana. E todos esses domínios interferem diretamente um no outro, mas o domínio que mais interfere em todos, certamente, é o da autoobservação, que é esse daqui, o da autoconsciência. Tudo começa com você estando consciente de si próprio. Né? Então, a autoconsciência vai afetar na autogerência, a autogerência vai afetar na gerência dos relacionamentos, e a gerência dos relacionamentos é fruto também da consciência social. Mas tudo começa pela autoconsciência. Se vocês saírem daqui sendo um pouco mais capazes, e eu vou trazer algumas técnicas para isso, de perceber esses movimentos internos, vocês já vão ter desenvolvido as bases da inteligência emocional. Beleza? Sendo a base da inteligência emocional a autoobservação, então eu posso desenvolver a inteligência emocional se eu for capaz de aumentar a minha percepção interna. Então, se eu aplicar, exercitar essa autopercepção através de determinadas práticas, eu vou estar trabalhando a minha inteligência emocional. Eu vou trazer algumas delas aqui hoje, tem várias outras que não vai dar tempo de eu falar, que são muito interessantes, que eu falo brevemente no e-book, vou me aprofundar no curso, mas eu vou trazer 2 das que eu acredito que sejam as mais fundamentais. Por exemplo, uma delas é o diário e a reflexão. Então, se eu sou capaz de todo dia eu anotar, cara, num diáriozinho, como foi o meu dia? O que aconteceu? O que foi que eu senti?
Por que eu agi daquela forma? Dia a dia a gente vai começar a perceber certos padrões mentais que se repetem, certos gatilhos mentais que levam a determinadas ações, e aí eu vou desenvolver, consequentemente, o poder de escolha de como lidar com isso de maneira assertiva. Outro, o mais importante para mim, é a meditação, porque a meditação é justamente isso, cara. A capacidade de eu parar os estímulos externos, apertar o botão do pause, voltar a minha atenção para dentro e começar a perceber esses ventos. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? O que é que eu estou acontecendo? Meditação é isso, é estar atento ao próprio corpo, aos ambientes e estímulos externos, às sensações, pensamentos e ações que a gente toma. É observar, sem julgamento, sem dizer se isso é bom ou ruim. Simplesmente observar, compreender, né? Aceitar aquilo que a gente está vivendo, sem controle. Observar. Está aqui agora, está presente. Menos distraído, menos reativo, com menos julgamento. E a meditação, cara, ela tem um duplo benefício. Além da gente desenvolver a nossa autopercepção, aumentar essa percepção dos nossos movimentos internos, da nossa energia psíquica, guardem esse conceito, energia psíquica, ela também harmoniza, regula o nosso sistema límbico com o sistema, com o neocórtex pré-frontal. Como que ela faz isso? Através da respiração. Porque quando a gente inspira, a gente ativa o sistema nervoso parasimpático, o simpático, e que é o responsável pela resposta a ameaças e estímulos externos, e quando a gente expira, a gente entra num estado de relaxamento. A gente volta para a nossa parte racional, dá espaço para que o sistema nervoso parasimpático atue. Então, quando a gente pratica a meditação ou desenvolve a inteligência emocional de outras formas, como nós vamos falar aqui hoje, a gente desenvolve o nosso poder de escolha, o que por si só justifica toda a prática. Isso é óbvio e tal, blá, blá, mas pratica. Eu quero ver quem pratica. Isso que importa para mim. E aí, percebendo o corpo e relacionando ele com as emoções, você vai pouco a pouco aprendendo a perceber as emoções. E muitas vezes tem muitas emoções que estão misturadas, cara. Está misturado medo com desejo, ansiedade. Isso gera uma frustração muito grande, um incômodo muito grande. Porque aquilo que a gente desconhece, toda forma de confusão, naturalmente gera medo. Mas se a gente for capaz de classificar uma a uma, né, isso é isso. Isso é outra coisa. E eles estão atuando em conjunto. Mas uma coisa não é a outra coisa. Isso por si só, muitas vezes, já resolve o problema. Porque quando a gente adquire consciência sobre o que é, cara, eu sei o que fazer, eu sei o que é, eu já não tenho tanto medo, eu sei com o mal que eu estou lidando. E aí o terceiro passo é o passo da aceitação. O Jung diz que a confissão é a primeira etapa da cura. Como é que eu vou resolver um problema que eu digo que não existe, que eu nego? Então, a inteligência emocional diz respeito a convidar essas emoções a participarem. Conversar com elas. Senão elas vão ficar ali, batendo na porta, gritando até serem ouvidas. Ou ir romper pela porta, entrar com tudo e tomar o controle. Então, peraí, vamos conversar. O que você quer me dizer? São mensageiros importantes, que têm mensagens importantes a nos trazer. Porque às vezes a gente não percebe só pela razão. Me contem o que vocês têm a me dizer. E aceitar o que eu estou sentindo. Eu aceito o meu medo. Eu aceito a minha inquietação. Eu aceito os meus desejos também, que faz parte de ser humano desejar. E aí a gente vai para o quarto passo. Então, o primeiro passo é eu estou sentindo algo. O segundo passo é o que eu estou sentindo. O terceiro passo é eu aceito o que eu estou sentindo. E o quarto passo é por que eu estou sentindo isso. É o passo da compreensão. Eu ser capaz de identificar a razão por trás de determinada emoção. Quando eu sou capaz de compreender o porquê de eu estar sentindo aquilo, isso me dá mais poder para eu poder lidar com aquilo. Quando eu sei qual é o problema que me afeta, eu sei como resolver ele. Ou pelo menos sei um pouco mais. Então, o quarto passo é tentar se aprofundar um pouco mais nessas perguntas. Desvendar o motivo por trás do problema. Por favor, tentem receber o que eu estou falando, não de maneira meramente racional. Tentem ir sentindo pouco a pouco o que eu estou falando.
e perceber como vocês vão aplicar isso na vida de vocês. E a gente tem vários caminhos, a gente já falou de alguns deles aqui, a arte, o exercício físico, mas o método que eu vou trazer aqui hoje é através dos comandos verbais. O nosso corpo e o nosso cérebro são particularmente responsíveis aos comandos verbais. Por isso que a hipnose tem tanto poder, por isso que as palavras podem machucar tanto e ao mesmo tempo trazer tanta cura. Portanto, tomem cuidado com aquilo que vocês falam. O verbo tem poder, verbo é criação. E quando a gente verbaliza alguma coisa, a gente torna ela mais palpável. E frases como eu aceito e reconheço a minha ansiedade e transformo ela em tranquilidade, ou eu reconheço e aceito o meu medo e transformo ele em coragem, podem trazer mudanças significativas na nossa vida, embora pareça muito simplista. Vão e testem por conta própria. Vamos fazer esse exercício agora. 5 minutinhos. Não tenho aqui expectativa de resolver qualquer coisa. O momento ideal para fazer isso é quando a gente está... quando a emoção vem até a gente, e a gente vai fazer aqui o contrário, a gente vai até a emoção hoje. Tá? Então é mais para vocês se familiarizarem e aplicarem em outros momentos da sua vida, quando a emoção vier. Então eu peço para que vocês fechem os olhos por alguns instantes. Tragam a atenção para dentro. Se desliguem um pouco dos estímulos externos. Comecem a aumentar a percepção interna. Observar esses movimentos. Está acontecendo alguma coisa dentro de mim? Se não tiver alguma perturbação, algum movimento interno, vocês podem evocar alguma perturbação que vocês viveram recentemente, algum desconforto emocional. E eu peço aqui para que vocês não tragam algo muito, muito perturbador, assim, um trauma que vocês ainda não consigam lidar. Tem um determinado momento para fazer isso, a gente vai fazer isso, mas não vai ser agora em 5 minutos, tá? Então algo mais leve. Evocar alguma lembrança. E observar o corpo, as tensões corporais. E ver, eu estou sentindo alguma coisa? Começar a mergulhar dentro de si um pouquinho. E uma vez que eu estou percebendo determinados movimentos, em determinadas partes do corpo, se perguntar o que é isso, dá um nome. É excitação? É frustração? É raiva? Ou é tudo isso junto? Decantar, separar, categorizar. Aceitar o que eu estou sentindo. Sejam bem-vindas. Eu aceito vocês, vocês fazem parte de mim, mas eu não me reduzo a vocês. Vocês são meros passageiros. Então venham e vamos conversar. Eu reconheço e aceito a minha ansiedade. Eu reconheço e aceito o meu medo, mas eu não me identifico com ele. E aí o quarto passo, mergulhando mais para dentro, se perguntar, por que eu estou sentindo isso? Qual é a razão por trás dessa emoção? Foi algo que aconteceu? É uma questão externa? Ou é algo mais profundo? Será que a origem da minha ansiedade, da minha carência, é outra coisa? É uma carência interna? É uma questão interna? Algo mais relacionado comigo do que com o outro? Por que eu estou sentindo esse medo? Ele tem uma razão verdadeira para isso? Será que não é uma falta de aceitação meramente? E aí, no quinto passo, eu transmutar isso. Eu reconheço e aceito a minha ansiedade e eu transformo em tranquilidade. Eu reconheço e aceito o meu medo
e eu transformo ele em coragem. Eu aceito a minha raiva e o meu julgamento e eu transformo ele em paz. Esse é um exercício muito mais profundo do que a gente está fazendo hoje, tá? Vai para muito além disso. É meramente para vocês se familiarizarem. A gente vai se aprofundar nesses exercícios no curso, nesse e em outras técnicas muito mais profundas, entender como isso funciona a nível psicológico e cerebral, fazer isso juntos, com mais tempo. Né? E sim, eu já falei sobre o curso e o curso não é a surpresa, tá? Se você estava esperando o curso como uma surpresa, não é essa surpresa, é outra coisa que eu já vou falar. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o curso, o workshop Educando o Coração, que foi um curso que eu desenvolvi após um longo estudo, sim, de anos em diferentes campos do saber, da psicologia positiva, da psicologia analítica, da filosofia estoica, filosofia budista, outras filosofias, dos estudos neurocientíficos, para a gente desenvolver a inteligência emocional a partir da educação emocional, aprender a gerenciar as nossas emoções. E eu prometo, gente, que se vocês forem capazes de se aprofundar nesses conhecimentos e colocar em prática, que é a parte que cabe a vocês, isso vai sim trazer uma transformação profunda na vida de vocês. De saber sentir e gerenciar esses sentimentos, cara. De saber lidar com isso no cotidiano, porque é muito fácil a gente estar falando sobre inteligência emocional aqui agora, quando vocês estão sentados de frente do computador, na sala de vocês, quando não tem nenhum obstáculo externo. O difícil é quando o bicho pega. Quando a gente leva uma fechada no trânsito, quando o nosso chefe quer falar pra gente, quando a gente leva um fora de alguém que a gente ama, e aí a gente toma essas atitudes completamente impensadas que trazem muito sofrimento, pra gente não saber dar vazão de maneira adequada a essa energia. E para além de tudo isso, vão ter outros benefícios, outros bônus. Vocês vão receber um áudio com uma meditação guiada, o acesso ao grupo no WhatsApp exclusivo para quem está participando, o e-book de educação emocional, que eu já vou disponibilizar para todo mundo, na verdade, que é gratuito, mas vai estar lá sempre disponível para quem estiver participando do curso, um podcast sobre relacionamentos saudáveis, acesso à minha palestra sobre virtudes no Vai Lá e Viaja, e tem mais uma surpresa que eu já vou falar agora, tá? Nesse momento, talvez você esteja se perguntando qual é o preço de tudo isso. O preço do curso, ele tá R$ 599. Para vocês eu vou liberar, para quem está assistindo, um desconto de 25%, vai ficar um desconto de R$ 150, vai ficar apenas R$ 449, e que vai poder ser parcelado em 12 vezes de R$ 43. Vão ser 4 encontros que vão começar a partir da quinta-feira que vem, vão ser transmitidos através do Zoom, depois eu vou tirar dúvidas, ver como aplicar na vida pessoal, e aí depois vai ter encontro na quinta-feira que vem, dia 3, um outro encontro no dia 8, que vai ser também na terça-feira, outro encontro no dia 10 e um encontro e outro encontro no dia 13, se eu não me engano, na próxima terça-feira. Então vão ser 4 encontros. O webinar, o curso Felicidade em Tempos de Prozac, ele vai acontecer da seguinte forma, tá? Ele vai ser um curso gravado, então vocês vão ter acesso a ele pelo Hotmart, vai ser liberado um módulo por dia, e eles se complementam um ao outro, tá? Eles complementam um ao outro. É importante que vocês assistam os dois, e assistindo com calma um módulo por dia, e vão assistindo e trazendo as dúvidas para que a gente possa ir trabalhando isso durante o curso. A gente vai trabalhar em conjunto, vai ter um programa de desenvolvimento pessoal para colocar essas práticas no cotidiano. Uns exercícios bem legais mesmo. E é isso. Vamos terminar, selar o nosso encontro, agradecer, honrar a sabedoria dos mestres que está sendo dividida aqui hoje. Repetindo junto, elevando a vibração lá em cima, jogando lá no alto. Inspirando fundo e repetindo. Agradeço a todos os mestres que me trouxeram até aqui, me outorgaram seu saber, e que eu seja capaz de repassar o conhecimento deles, sem mácula, sem ego, sem vaidade, e honrando os ensinamentos que eu recebi.